Fui excluída da herança porque não preciso de dinheiro. E meus irmãos riram da decisão. Já se sentiu completamente desvalorizada por aqueles que deveriam te amar? Imaginem a dor de ser excluída da herança familiar, não por falta de direito, mas porque disseram que você não precisa de dinheiro. E pior, seus próprios irmãos riram da sua cara. Isso aconteceu de verdade. Esse é o relato cru e devastador que eu encontrei no Reddit e que hoje vamos destrinchar juntos. Preparem-se, porque essa história vai mexer com vocês. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal Viciado em Reddit, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo com histórias reais que vão te deixar de queixo caído e, quem sabe, te inspirar a encontrar força em meio à adversidade. Enquanto isso, deixa aqui embaixo uma frase motivadora para quem está passando por uma situação semelhante. Vamos criar uma rede de apoio virtual, um espaço de esperança e encorajamento. Precisamos disso. A história começa com uma mulher, vamos chamá-la de Ana, que sempre foi diferente. Enquanto seus irmãos buscavam o sucesso financeiro, Ana dedicou sua vida à caridade, trabalhando voluntariamente em diversas instituições, sempre colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar. Ela nunca se preocupou com bens materiais, preferindo a riqueza de um coração grato e de uma vida dedicada ao próximo. Para ela, a verdadeira riqueza estava na generosidade e no amor. Essa postura, contudo, não foi compreendida pela sua família. Quando o pai de Ana faleceu, deixando uma herança considerável, seus irmãos, movidos pela ganância e pela inveja da vida simples que ela levava, decidiram excluí-la da partilha. A justificativa? Ana não precisa de dinheiro. A crueldade da afirmação soa como um insulto, um tapa na cara da sua trajetória de vida. Uma declaração que banaliza anos de dedicação à caridade e a um propósito maior. A reação dos irmãos, ainda mais chocante, foi rir. Riram da decisão deles mesmos, da exclusão da irmã, da ironia de uma família que deveria ser unida, mas estava mais dividida do que nunca pelo dinheiro e pela falta de empatia. A risada deles ecoou na alma de Ana, um som que carregava consigo o peso da ingratidão, da falta de reconhecimento, da ausência de amor fraternal. Ana descreve a sensação de traição como algo incomensurável. Ela não esperava ser tratada dessa forma, tão friamente, tão desumanamente. A dor da exclusão financeira foi intensificada pela dor da exclusão emocional, da falta de reconhecimento e do desprezo de seus próprios irmãos. A situação, como ela mesma relatou, foi mais difícil de suportar do que qualquer dificuldade financeira que pudesse enfrentar. A história de Ana é um testemunho de uma realidade cruel, onde os valores morais são esquecidos em busca do enriquecimento. Mas, por outro lado, também é uma lição de resiliência. Apesar de ter sido profundamente machucada, Ana encontrou forças para continuar, para manter sua fé inabalável na bondade e na generosidade. Ela decidiu seguir em frente, com a cabeça erguida, sem rancor, focando naquilo que realmente importava: o amor ao próximo, a sua dedicação ao trabalho voluntário e a construção de um propósito de vida pautado em valores. A ausência de uma herança financeira não diminuiu o tamanho do seu coração. O relato de Ana nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da riqueza. Não se trata apenas de bens materiais, mas também de relações saudáveis, de amor, de compaixão e de um propósito de vida que nos transcende. A herança mais valiosa não está em contas bancárias, mas em valores éticos e na construção de laços genuínos. A atitude dos irmãos de Ana serve como um alerta. Dinheiro pode cegar, pode corroer os laços familiares, pode transformar pessoas boas em seres egoístas e mesquinhos. Mas a história de Ana também demonstra que a verdadeira riqueza está no espírito, na generosidade, na capacidade de amar e de superar as adversidades. Ana, apesar de tudo, não se deixou amargurar. Ela encontrou consolo em sua fé, no apoio de amigos verdadeiros e na certeza de que o amor e a bondade são recompensados de maneiras inesperadas. Sua história é uma inspiração para todos nós, um lembrete de que a verdadeira herança está em nossas ações, em nosso caráter e não em contas bancárias. Lembre-se, a vida é muito mais do que dinheiro. E se você está passando por uma situação difícil, lembre-se, você não está sozinho. Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos nos fortalecer. E não se esqueça de se inscrever no canal Viciado em Reddit e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!
Já se sentiu completamente sozinha, rodeada por pessoas que deveriam te amar, mas que na verdade te deixaram em pedaços? A sensação de ser descartada, de ter seu valor questionado e, pior, ridicularizada por aqueles que você considerava família? Isso aconteceu comigo. A herança da minha família, fruto de anos de trabalho árduo do meu pai, foi dividida, mas eu, a filha que sempre buscou a independência financeira, a que nunca pediu nada, fui simplesmente excluída. E acredite, meus irmãos riram. Riram da minha ausência na partilha, riram da minha escolha de vida, riram da minha liberdade. Essa história não é inventada, não é um conto de fadas com final feliz e arco-íris. É a pura e crua realidade, extraída dos labirintos obscuros do Reddit, onde compartilhei meu sofrimento anônimo buscando um pouco de luz em meio à escuridão. E eu quero compartilhar essa história com vocês, não para buscar compaixão, mas para mostrar que mesmo no fundo do poço, a fé na nossa força interior, a crença em um futuro melhor, pode nos impulsionar para a frente. Tudo começou com a morte do meu pai. Um homem trabalhador, incansável, que construiu um império com suas próprias mãos. Sempre nos ensinou o valor do trabalho duro e da honestidade, mas também nos ensinou a importância da liberdade financeira, a não depender de ninguém. Eu levei esse ensinamento a sério. Desde jovem busquei minha independência, me formei, trabalhei duro, poupei, investi, nunca pedi um centavo ao meu pai, sempre me orgulhei de meu próprio sustento. Meus irmãos, por outro lado, sempre dependeram dele, financeiramente e emocionalmente. Quando o testamento foi lido, o choque foi avassalador. Eu não estava incluída. Não havia uma explicação, apenas a frase lacônica: ela não precisa de dinheiro. A ironia era cortante, quase física. Eles não entenderam, ou talvez preferiram não entender, que minha independência financeira não era uma demonstração de soberba, mas sim o reflexo do ensinamento do nosso próprio pai. A independência era um símbolo de sucesso, não de rejeição. Mas o que vi nos olhos deles não foi admiração, mas sim escárnio. As risadas ecoaram na sala, risadas frias, cruéis, cheias de ressentimento e inveja. Eles não conseguiam compreender que meu sucesso não diminuía o deles, que a minha jornada não era uma competição, mas uma busca pessoal pela minha própria realização. Para eles, minha independência era uma ameaça, um lembrete de suas próprias falhas e dependências. Nos meses que se seguiram, a dor foi intensa. Não a dor da falta de dinheiro, mas a dor da traição, da exclusão, da falta de reconhecimento. A sensação de ser invisível, de ser descartada como um objeto sem valor. Meus irmãos, aqueles com quem eu dividi minha infância, minhas alegrias, minhas tristezas, haviam se tornado estranhos, pessoas que eu não reconhecia mais. Mas, aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. A raiva cedeu espaço para uma profunda compaixão, não por eles, mas por mim mesma. Compreendi que a decisão deles não era sobre mim, mas sobre suas próprias inseguranças e medos, e que a minha força, minha resiliência, residia na minha capacidade de superar, de seguir em frente, mesmo diante da adversidade. Hoje, olho para trás e vejo a tragédia não como um fim, mas como um começo. Um começo para uma nova etapa na minha vida, uma etapa marcada pela superação e pela busca incessante pela minha própria felicidade, independente de heranças materiais ou aprovação familiar. A riqueza que possuo não está na conta bancária, mas no meu coração, na minha fé e na minha força interior. A minha verdadeira herança é a minha capacidade de transformar a dor em aprendizado, a decepção em motivação e a exclusão em liberdade. E essa é uma herança que ninguém pode me tirar. Essa é a minha história e eu a compartilho com vocês para que saibam que a verdadeira riqueza está em nossa fé e em nossa capacidade de superar os desafios que a vida nos impõe. E que, às vezes, as maiores perdas abrem portas para as maiores conquistas. Já se sentiu completamente invisível, um fantasma na própria família? Imagine ser excluída da herança familiar, não por falta de direito, mas porque disseram que você não precisava de dinheiro. E pior, seus próprios irmãos riram da sua cara. Essa história, que li no Reddit, me deixou tão impactada que precisei compartilhar com vocês. A dor, a incompreensão, a sensação de injustiça,
Tudo isso ecoou dentro de mim e me fez refletir sobre a verdadeira riqueza, sobre o amor familiar ou a falta dele. Ela, a protagonista dessa história, uma mulher que construiu sua vida com muito trabalho e dedicação, sempre foi a ovelha negra da família, segundo os próprios irmãos. Diferente deles, ela escolheu um caminho menos convencional, um caminho que priorizava a realização pessoal e a independência financeira, sem se prender aos padrões tradicionais. Ela nunca pediu dinheiro a ninguém, sempre se sustentou com o fruto do seu próprio esforço, construindo uma carreira sólida e uma vida plena, mesmo que distante da ostentação que seus irmãos tanto buscavam. Mas, em meio a todas essas conquistas pessoais, ela sempre manteve o vínculo familiar, presente nos momentos importantes, mesmo com as diferenças. Então, veio a notícia da herança, uma herança significativa, fruto de anos de trabalho dos pais. E o que aconteceu? Em vez de uma divisão justa, seus irmãos a excluíram, alegando que ela não precisava do dinheiro. A justificativa? A vida que ela construiu, independente e financeiramente estável, foi usada como argumento para sua exclusão. Não se tratava de caridade, mas de um direito inegociável, um direito que lhe foi negado com crueldade. A ironia? A suposta independência dela, a qualidade que mais a definia, se tornou a razão para o seu descarte. A dor não se limita à perda financeira. A verdadeira ferida foi a falta de respeito, a humilhação, a indiferença diante de um vínculo familiar que ela sempre valorizou. Imaginem a humilhação de ouvir seus próprios irmãos rirem da sua exclusão, como se a sua dignidade não tivesse valor algum, como se a sua existência fosse insignificante aos olhos de aqueles que supostamente deveriam amá-la incondicionalmente. A história não termina aqui. A protagonista, apesar da dor imensa, optou por não se deixar consumir pela raiva e pela decepção. Ela decidiu seguir em frente, mantendo sua postura de dignidade e autossuficiência. Ela reconheceu o vazio e a falta de amor em seus irmãos e isso a fortaleceu em sua decisão de não reagir com ódio ou vingança. A escolha foi de se proteger, de preservar sua paz interior. Ela priorizou a sua saúde mental e emocional, optando por afastar-se da toxicidade da família. Essa história é um exemplo de como a riqueza material pode cegar as pessoas e distorcer os laços familiares. Mostra também a importância de valorizarmos as nossas conquistas pessoais, não como um símbolo de superioridade, mas como a prova de nossa força e resiliência. E, acima de tudo, nos faz questionar a verdadeira definição de família. Será que o amor familiar se resume apenas ao compartilhamento de bens materiais? Será que o laço sanguíneo é suficiente para justificar a falta de respeito, a crueldade e a exclusão? A resposta, claro, é não. A verdadeira riqueza reside no amor verdadeiro, na compaixão, no respeito mútuo, nos valores que construímos ao longo da vida. E a história desta mulher, apesar de toda a dor, se tornou um símbolo de superação, uma prova de que é possível superar a injustiça e encontrar a paz interior, mesmo diante das maiores adversidades. Ela escolheu focar em sua própria força interior, na sua capacidade de seguir em frente, sem se deixar escravizar pelo rancor e pela amargura. A sua história é um testemunho de coragem, um exemplo inspirador para todos nós. Que possamos aprender com ela a priorizar o que realmente importa, a buscar a verdadeira riqueza em nossos relacionamentos e em nós mesmos. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é o quanto temos, mas quem nós somos e quem temos ao nosso lado de verdade. E, às vezes, essa verdade pode ser muito dolorosa, mas também tremendamente libertadora. Já imaginou ser excluída da herança da sua família por dizer que não precisava do dinheiro? E pior ainda, ser alvo de risadas dos seus próprios irmãos por essa decisão? Isso não é ficção, aconteceu comigo. E acredite, a dor foi muito mais profunda do que qualquer quantia em dinheiro poderia compensar. Foi uma ferida na alma, um golpe que atingiu bem no coração daquilo que eu sempre considerei família. Tudo começou com a morte do meu pai, um homem incrível, bondoso, que sempre me ensinou o valor do trabalho árduo e da generosidade. Ele construiu um império do zero, com suor e dedicação. E quando ele se foi, deixou uma herança considerável, o fruto de uma vida inteira de trabalho duro. A divisão da herança deveria ser um momento de união, de celebrar a memória dele, de reconhecer o legado que ele deixou. Mas se tornou uma arena de disputas, de traições, de uma crueldade que eu jamais imaginei ser capaz de presenciar entre irmãos.
Na reunião familiar, a tensão era palpável. Advogados, documentos, olhares acusadores. Era um cenário digno de um filme de suspense. Quando chegou a minha vez de me manifestar, eu disse que não queria nada da herança, não precisava do dinheiro. Construí minha própria vida, minha própria estabilidade financeira, e o dinheiro do meu pai não mudaria isso. Eu queria que meus irmãos, que sempre lutaram mais com a administração da empresa familiar, tivessem tudo, que pudessem honrar a memória do nosso pai, expandindo seu legado. Foi então que a risada começou, um som frio, sarcástico, cruel. Não era uma risada de alegria, de felicidade, mas sim de deboche, de escárnio. Meus irmãos riram da minha decisão. Riam como se eu fosse uma tola, uma ingênua, uma idiota por abdicar de uma fortuna. Suas gargalhadas ecoavam pela sala, ferindo mais do que qualquer palavra poderia ter feito. Senti-me humilhada, reduzida a nada diante daquela demonstração de desprezo. A dor foi visceral, profunda, lacerante. Era como se eles estivessem rindo não só da minha decisão, mas de mim mesma, da minha essência. No fundo, sei que eles viram na minha renúncia a oportunidade perfeita para aumentar a sua parte da herança. A minha recusa, em vez de ser respeitada, foi interpretada como uma fraqueza, uma brecha que eles exploraram sem piedade. E o mais doloroso de tudo é a traição daqueles que eu sempre considerei como minha família, como meus irmãos, meus confidentes. A confiança, tão essencial para qualquer relacionamento familiar, foi quebrada, destruída, substituída por um abismo de ressentimentos e mágoas. Mas, apesar de toda a dor, apesar de toda a injustiça, apesar do silêncio doloroso que agora se instalou entre nós, eu não me arrependo da minha decisão. A paz de espírito que eu encontrei em saber que não me envolvia em uma disputa mesquinha por dinheiro é um tesouro infinitamente maior do que qualquer herança material. O dinheiro não compra a verdadeira felicidade, não compra o respeito, não compra o amor verdadeiro. E eu aprendi isso da pior maneira possível. A minha jornada foi de profunda decepção, sim, mas também de fortalecimento. Descobri a força que reside em mim, a capacidade de superar adversidades e seguir em frente, mesmo diante de uma injustiça tão profunda. Não foi fácil, não foi indolor. Houve dias em que a tristeza me invadiu, em que a vontade de me recolher foi imensa. Mas eu me agarrei à minha fé, à minha crença em mim mesma, na minha capacidade de superar qualquer obstáculo. E aos poucos, fui reconstruindo minha vida, meu equilíbrio emocional, minha paz interior. Hoje, olho para trás e vejo que essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou lições valiosas sobre a natureza humana, sobre a importância da integridade, sobre o verdadeiro significado da família. Claro que a cicatriz daquela traição permanecerá para sempre, mas ela não me define. Ela me tornou mais forte, mais resiliente, mais confiante na minha capacidade de enfrentar os desafios da vida. E, acima de tudo, me ensinou a valorizar as coisas verdadeiramente importantes: a paz, a integridade, o amor genuíno, independente de dinheiro ou bens materiais. A minha herança verdadeira não é a que meu pai deixou em um testamento, mas sim o caráter que ele me ensinou, a força que eu descobri em mim mesma e a lição aprendida sobre o que realmente importa na vida. E isso ninguém pode me tirar. Já se sentiu completamente desvalorizada por aqueles que deveriam te amar? Imaginem, ser excluída da herança familiar não por falta de direito, mas porque, segundo seus próprios irmãos, você não precisa de dinheiro. E pior, eles riram da sua escolha de vida, da sua postura, da sua decisão de seguir um caminho diferente do deles. Isso aconteceu comigo, e acreditem, a dor foi mais profunda do que qualquer perda financeira poderia ser. Eu sempre fui diferente. Enquanto meus irmãos se envolviam em disputas por bens materiais, eu buscava algo mais: a satisfação pessoal, a realização de sonhos, a construção de uma vida guiada por valores e não por posses. Essa escolha, aparentemente simples, se tornou uma fenda intransponível entre mim e minha família. Criamos um abismo que por anos parecia intransponível. Lembro-me da reunião, a mesa imponente, cheia de papéis legais, de advogados com expressões impassíveis. Meus irmãos sentados lado a lado com um sorriso quase sarcástico nos lábios. O advogado leu o testamento, enumerando os bens, as propriedades, as contas bancárias. Um silêncio pesado pairava no ar, quebrado apenas pelo barulho da minha respiração, acelerada e ofegante. Quando chegou a minha vez, a declaração foi sucinta, cruel, desrespeitosa.
Considerando que meu nome declarou não necessitar de recursos financeiros, sua parte na herança será excluída. As palavras ecoaram na sala, um golpe certeiro no meu peito. Não era só sobre o dinheiro, embora a quantia fosse considerável. Era sobre a falta de reconhecimento, a desconsideração pelo meu esforço, pela minha vida. Era sobre a dor de sentir que meu valor era medido em reais, em dólares, em bens materiais. Aquele foi o momento em que a minha autoestima desabou como um castelo de cartas. A reação dos meus irmãos? Risadas. Risadas cruéis, desdenhosas, que me feriram mais do que qualquer ofensa verbal poderia ter feito. Eles não conseguiam entender, ou talvez não quisessem entender, o que realmente importava para mim. Eles viam a minha recusa como uma afronta, uma demonstração de superioridade moral, ou talvez apenas como uma oportunidade para aumentar suas próprias fortunas. Saí dali com o coração em pedaços, mas com a cabeça erguida. A dor era insuportável, a traição doía profundamente, mas eu sabia que aquela experiência, por mais amarga que fosse, me tornaria mais forte. Meus irmãos poderiam ter me excluído da herança, mas não poderiam me roubar a minha dignidade, a minha paz interior, a minha fé em um futuro melhor. Nos meses seguintes, mergulhei em um processo de autoconhecimento e cura. Precisei reconstruir a minha autoimagem, superar o sentimento de rejeição e aprender a me valorizar independentemente da opinião dos outros. Chorei rios de lágrimas, muitas vezes sozinha, sentindo a dor da solidão e da injustiça. Mas também descobri uma força interior que eu não sabia que possuía. Lembrei-me das minhas crenças, dos meus valores, daquilo que realmente me fazia feliz. Foquei na minha carreira, nos meus projetos pessoais, nas minhas relações saudáveis. Investi em mim mesma, cuidando do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Comecei a entender que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na paz de espírito, na saúde, no amor e nos relacionamentos autênticos. Hoje, olhando para trás, vejo que a exclusão da herança foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma experiência dolorosa, mas também transformadora. Me libertou de amarras materiais, me permitiu trilhar o meu próprio caminho, sem a influência ou a interferência de pessoas que não compreendiam minhas escolhas. Aprendi a valorizar a minha independência financeira, conquistada com o suor do meu trabalho, e não com uma herança. Meus irmãos, com suas risadas cruéis, me deram um presente inesperado: a oportunidade de descobrir o meu próprio valor, a minha força interior, a minha capacidade de superar adversidades e construir uma vida plena e significativa, independentemente de posses materiais. A minha herança verdadeira, aquela que nenhum testamento poderá jamais tirar, reside na minha fé, na minha resiliência e no amor que me cerca. E essa, sim, é uma riqueza inestimável. A verdadeira riqueza está em saber quem você é e, principalmente, em se amar incondicionalmente. Já se sentiu completamente sozinha em meio a uma família? Imagine a seguinte cena: você renuncia à sua parte de uma herança considerável porque acredita que não precisa do dinheiro, e seus próprios irmãos riem da sua decisão. Riem da sua escolha, da sua fé em algo maior do que uma conta bancária abarrotada. Essa foi a minha realidade, e acredite, a dor foi bem mais profunda do que qualquer perda financeira. Tudo começou com a morte do meu pai, um homem de muitas conquistas, de um coração generoso, mas também de um gênio complicado. A divisão da herança, como era de se esperar, tornou-se um campo minado de emoções reprimidas e ressentimentos antigos. Meus 3 irmãos, todos eles mais preocupados com o tamanho da fatia do bolo do que com a memória do nosso pai, iniciaram uma verdadeira guerra de nervos. E eu observava tudo de longe, sentindo um profundo desconforto. Sempre fui diferente. Enquanto eles se perdiam em disputas materiais, eu buscava significado em outras coisas. A minha fé, o meu trabalho voluntário, os meus projetos pessoais, eram essas as minhas riquezas, as minhas verdadeiras heranças. O dinheiro, para mim, era apenas um meio, nunca um fim. Quando chegou a hora da partilha, a tensão era palpável. Advogados, documentos, olhares acusadores, um verdadeiro cenário de novela mexicana, só que bem menos divertido.
Meus irmãos, com o olhar faminto em busca de mais, calculavam cada centavo, cada imóvel, cada investimento. A frieza deles era assustadora. Eu, por outro lado, sentia uma paz estranha. Não precisava daquela fortuna. Eu já tinha o que realmente importava. E então, em meio a toda aquela agitação, fiz a minha declaração. Renunciava à minha parte da herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhares perplexos, bocas entreabertas, e então a gargalhada. Uma gargalhada alta, irônica, cruel. Meus irmãos riam da minha ingenuidade, da minha tolice, da minha falta de ambição. Eles não conseguiam entender a minha escolha, a minha prioridade. Para eles era inaceitável, inconcebível renunciar a tanto dinheiro. A dor, confesso, foi intensa. Não a dor da falta do dinheiro em si, mas a dor da rejeição, da incompreensão, do julgamento. Senti-me sozinha, isolada, como se estivesse em um deserto de solidão emocional, cercada por pessoas que, embora fossem da minha própria família, eram estranhas a mim. Nos dias que se seguiram, o peso daquela situação me atingiu com força. Dúvidas, questionamentos, arrependimentos? Não, nenhum deles. A minha decisão foi tomada com clareza e convicção. A verdadeira riqueza, eu sabia, estava em algo muito além do alcance daqueles que só viam números em uma conta bancária. Mas a solidão continuava a me assombrar. A compreensão deles nunca chegou. O respeito, nem de longe. Eles nunca deixaram de me lembrar, de forma direta ou indireta, da minha loucura. Mas com o tempo, aprendi a lidar com a situação. Aprendi a valorizar ainda mais as minhas escolhas, a fortalecer a minha fé naquilo que acredito. Hoje, olho para trás e vejo que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma grande lição. Uma lição de autoconhecimento, de resiliência, de fé inabalável. Uma lição que me ensinou a definir o verdadeiro significado de riqueza. E essa riqueza não se encontra em saldos bancários, mas sim em paz interior, em propósito, em amor e em conexões genuínas, mesmo que essas conexões não sejam as esperadas. Ainda sinto a pontada daquela rejeição familiar, mas agora consigo olhar para ela com uma perspectiva diferente. Não como uma derrota, mas como uma prova superada. A minha herança real não está em uma conta bancária, mas sim na minha capacidade de superar adversidades, na minha força interior e na minha fé em um futuro melhor. Um futuro construído não sobre riqueza material, mas sobre valores e princípios. E essa é a minha maior riqueza, a minha verdadeira herança. Uma herança que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. A minha jornada me ensinou que a verdadeira herança é a riqueza da alma, que não pode ser medida em dinheiro, mas em fé, esperança e amor. Já imaginou ser excluída da herança da sua própria família por dizer que não precisava do dinheiro? E pior, ser motivo de risos para os seus próprios irmãos? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A herança do meu pai, um homem que sempre me ensinou a importância da honestidade e do trabalho árduo, foi dividida entre meus 3 irmãos. Eles acharam graça da minha recusa, da minha aparente ingenuidade. Ela não precisa, deixa pra gente que precisa, debocharam. A dor, acreditem, foi muito maior do que qualquer valor monetário. A verdade é que eu sempre busquei uma vida simples, focada na minha família e nos meus projetos pessoais. Dinheiro nunca foi a minha prioridade. Mas ver a minha família, os laços que eu tanto prezava, se tornarem tão superficiais por causa de uma herança, isso sim me quebrou. Senti a agressão não só na exclusão, mas na crueldade do riso, na falta de respeito. Fiquei em choque. Dias e noites passavam em um turbilhão de emoções, a revolta, a decepção, a tristeza, a solidão. Mas, com o tempo, a dor foi dando lugar a uma compreensão diferente. Compreendi que o problema não era a herança em si, mas a falta de valores que meus irmãos demonstravam. A superficialidade deles expôs uma verdade dura. O que realmente importa são os laços verdadeiros, o amor genuíno, e não a posse material. Essa experiência me ensinou a valorizar ainda mais o que realmente tenho, os laços que cultivam amor incondicional, que transcendem bens materiais. Foi um aprendizado doloroso, mas essencial para o meu crescimento pessoal. Hoje, olho para trás e, apesar da cicatriz, sinto orgulho da minha decisão. A minha paz vale muito mais que qualquer herança. E você, já passou por uma situação semelhante? Como você lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. E se você quer ver mais relatos como este, clique aqui para assistir ao próximo vídeo.